Volta com o sentido direto, onde diversas ruas estão intrafegáveis com as últimas chuvas que têm caído sobre a cidade. E os moradores, claro, estão reclamando. Morador há 16 anos na rua Marechal Rondon, Walter reclama da falta de infraestrutura no local. Nunca fizeram nada aqui, o poder público, nada. Aí então quando chove aqui essa situação? Horrível, minha filha. Se você vê aqui parece um rio, entendeu? Aquela ponte ali mais à frente, passa algum carro? Não está passando mais, está toda quebrada. A ponte citada pelo revendedor é esta que corta o riacho Capivara. Improvisada pelos moradores para conseguir fazer a travessia na rua, crianças se arriscam o tempo todo. A imagem da bicicleta dentro do riacho revela o perigo de quem precisa passar pelo trecho. Na Rua Guarani da Vila Redenção, o problema é ainda pior. Casas foram construídas à beira do riacho Capivara. De acordo com os moradores, durante o período de inverno, a água da chuva se mistura com o riacho, que acaba transbordando e invadindo as casas. Aqui enche, a água passa emenda com aquela ali e aquela ali. A água passa direto aqui, só não entra nessas casas aqui, né? Na minha casa aqui não entra, nem nesse daqui, mas no resto tudo entra água. Aqui só se for por cima daquela pontezinha lá, a pé a gente passa, né? Mas carro não passa. Das 3 pontes improvisadas pelos moradores na rua, a última e mais estreita é a mais utilizada para fazer a travessia. Natália explica como faz esse trajeto todos os dias com a filha de 2 anos. É bem difícil. Eu, às vezes, tenho que ir pela avenida ali, né? Pela rua asfaltada, porque eu tenho uma bebê de 2 anos e aí tem o carrinho dela. E aí eu tenho que passar, levar o carrinho, deixar lá do outro lado, aí volto, pego ela, deixo ela aqui desse outro lado e levo ela no colo, porque ela não consegue passar, né? Então é um risco, né? Até deixar ela aqui do outro lado. Com certeza, é bem difícil. E a moradora mais antiga do bairro, que passa por essa ponte há 36 anos, ainda se sente insegura toda vez que faz a travessia. Que logo eu estou com a dormência nas pernas, né? Estou doente, aí eu fico com medo quando eu vou atravessar ali. Pois é, mas isso aí não era para estar mais assim não, isso aí era para ter sido feito. Porque uma coisa estreita desse jeito aí já era para o prefeito ter feito. Não era esse que está agora, porque esse entrou agora, né? Era os outros anterior, que eu moro há 36 anos de bem dali de uma casinha de alpendre, peça bem aqui. 36 anos e nunca vi benefício aqui. E assim, de esperança, os moradores da Vila Redenção aguardam ano após ano pelas providências de infraestrutura. Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura informou que os serviços de recuperação de vias estão sendo executados em vários bairros da cidade, que inclusive a desobstrução de riachos começou a ser feita a partir desse bairro, que é a Vila Redenção. A senadora Cátia Abreu, em entrevista à nossa equipe de reportagem, falou sobre as ações dela junto ao Bico do Papagaio. Edi Soares, boa noite. Boa noite, Luzia Souza. Boa noite, Cidade Alerta. Boa noite, Imperatriz. Estamos aqui em Sampaio, Tocantins, com a senadora Cátia Abreu, que está realizando uma maratona pelos municípios do Bico do Papagaio, conhecendo as necessidades da região e, sobretudo, planejando um macro projeto para essa região aqui. E eu pergunto, senadora, projeto positivo. Com certeza, nós estamos fazendo um projeto de acordo com o desejo das pessoas. Não adianta você vir com as grandes obras, as megas obras, que na verdade demoram 5, 10, 15 anos para ficar pronta, consome um dinheirão e ainda proporciona a corrupção. As pessoas estão querendo obras simplérrimas. O seu açude, o seu poço artesiano, a sua estrada, o seu trator para trabalhar. Os alunos, os jovens querem umas salas de aulas mais equipadas para chamar a sua atenção e eles prenderem a atenção. Os professores precisam ser valorizados na qualificação profissional. Enfim, todas as áreas, todos os setores têm o seu clamor e o mais importante, tem a receita certa para a sua própria vida. Você elegeria uma necessidade urgente
aqui da região do Bico do Papagaio? Com certeza, nós temos muitos assentamentos da reforma agrária no Bico do Papagaio, temos muitos agricultores familiares. E qual é a demanda principal em todos os assentamentos que estou percorrendo? Agora mesmo fui no Maringá, fui no Falcão, fui no 20 Mil, em várias cidades. E o grande problema é a falta de assistência técnica, a falta de tratores, a falta de estradas, poços artesianos, cacimbas, ou seja, 100% abandono. Não existe um assentamento que está redondinho, com as coisas corretas, assistência técnica, com tudo funcionando bem. E isso é um clamor enorme aqui na região. A outra questão da região do Bico é o clamor pelo emprego, por indústrias, né? Por investimentos do comércio, do grande comércio, do porto de Praia Norte, que o projeto Sampaio funcione. Então o clamor é geral no Bico por oportunidade. Se eu pudesse resumir o que o Bico do Papagaio tem pedido, as pessoas pedem nada mais, nada menos do que o seu próprio direito, que é uma oportunidade de aumentar a sua renda e ser simplesmente feliz. Há muito que se fazer nessa região, senadora? Muita coisa, muita coisa. Muita coisa foi feita. Nós temos asfaltos por todo lado. Siqueira Campos tinha um carinho muito grande por essa região. Nós estamos vendo já empreendedores grandes virem para cá. Nós já estamos vendo a fruticultura entrar na região. A bacia leiteira é muito forte aqui. Nós estamos vendo a piscicultura também já iniciando bastante forte. Então, eu acredito que nós precisamos de um projeto de desenvolvimento que passe pela questão fiscal e tributária que atraia empresas para o Tocantins. Porque hoje o que está acontecendo? Moradores do Bico do Papagaio estão atravessando o rio, estão indo ou no Pará ou no Maranhão fazer suas compras de casa. Por quê? Porque lá eles compram por um preço muito mais baixo, porque a carga tributária no Tocantins está muito alta. Nós estamos no ano eleitoral e agora eu quero falar com a pré-candidata Cátia Abreu. Como é que a senhora analisa, como é que você analisa as declarações do governador Marcelo Miranda, que disse que está aberto a alianças, inclusive com Siqueira Campos, mas de Cátia Abreu ele quer distância? Eu agradeço muito ele querer essa distância, porque jamais eu me aproximaria de Marcelo Miranda, que infelizmente foi uma decepção para todos nós. Quando nós apoiamos o Marcelo, o povo do Tocantins queria ele, queria o retorno dele. Ele tinha sido cassado, sofreu algumas humilhações, mas hoje as pessoas não pensam assim mais. Todo mundo está vendo que ele usou do governo, usurpou do governo para fazer coisas indevidas. E quem diz isso não somos nós, é a Polícia Federal, é o Ministério Público. Nós não queríamos que isso tivesse acontecido. Então, eu saí do PMDB, fui expulsa do PMDB Nacional justamente por não compactuar com falcatrua, com corrupção, com governo golpista, e não é no Tocantins que eu vou me juntar a Marcelo Miranda depois de tantas denúncias contra ele, a esposa, o pai, os irmãos. É uma coisa muito triste. Então, eu aqui não admitiria jamais uma aliança com ele. Até que seria muito cômodo se eu quisesse ficar perto de governo, é sempre mais acomodado, tem muito poder, mas eu nunca tive medo disso. Eu nunca tive medo de estar na oposição. Isso não me diminui, ao contrário. Isso aumenta o meu desejo de trabalhar, de ir à luta e vencer as eleições. E quanto a essa declaração, isso quem tem que responder é o governador Siqueira Campos, né? Se depois de tudo que eles fizeram com ele, se ele vai querer se unir a Marcelo Miranda. Isso é ele que tem que decidir e eu não quero opinar sobre isso. É um ano político, um ano de decisões e essa decisão passa pela mão do eleitor. Em nível federal, como é que você analisa a situação política e você tem simpatia por algum nome? Olha, a situação, na verdade, depois do episódio da condenação do presidente Lula, ela se tornou bastante complexa, porque ele era o favorito e a gente sempre esperava ele disputando com mais alguém. Então, se de fato se concretizar e confirmar a sua cassação, nós estamos vivendo a dúvida total de quem disputará as eleições. Nós temos nomes aí, alguns nomes bons, mas que ainda não têm uma expressividade na população. Então, eu acho que isso vai trazer bastante novidade, bastante confusão. Mas não vamos antecipar as coisas. O presidente Lula ainda tem condições de recorrer
A democracia e a justiça nos permite isso e vamos torcer para que tudo dê certo, porque se ele é favorito nas pesquisas, por que não deixar as urnas decidir sobre o seu futuro? Nós estamos vendo aí o Brasil ser governado por uma quadrilha, que nada aconteceu a ela. O Congresso Nacional se recusou a permitir, se recusou a deixar o Supremo Tribunal Federal investigar diante de tantas esculhambações, diante de um apartamento cheio de dinheiro, de um vice-presidente que assaltou a Caixa Econômica Federal, de malas sendo arrastadas, de um assessor pessoal do governador levando o dinheiro para as mãos dele. Então é inacreditável, inacreditável que nós estejamos governados por um desgoverno, uma quadrilha organizada que está sendo administrado o país, parte do país sendo administrado por algumas pessoas que estão presas, né? E o presidente, na verdade, vira um refém desses presos que podem abrir a boca e entregá-lo. Então ele faz tudo o que os presos querem, faz tudo o que todos os deputados querem para se manter no poder. Então, enquanto ele cuida da sua própria vida, nós estamos à deriva, sem ninguém no Brasil para cuidar de nós, do povo brasileiro. E isso é gravíssimo. Então eu acredito que nós temos que ter paciência nesse momento, vamos esperar os recursos e vamos torcer para que tudo corra bem e que o Partido dos Trabalhadores possa ter o seu candidato e que o Supremo, o TSE, possa deixá-lo disputar as eleições como o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro quer. E falando de saúde agora, nós vamos ouvir a dica do Ismael aí para as pessoas que sentem dores e acham que não existe solução. Ismael, diz aí, boa noite. Boa noite, Luzia. Boa noite a você que está nos assistindo. 80% da população sofre algum tipo de dor. Você tem artrite, artrose, hernia de disco, bico papagaio e acha que não tem solução? Tem tratamento sim. E eu tenho a solução para você. Dona Maria, a senhora sentia muitas dores? O corpo tudo, filho. Doía tudo? Tudo. Só andava me agarrando assim que nem... Você não vê gato, já viu uma gata cega? Já vi. Ah, pois Deus me perdoando, pelo amor de Deus, era quase assim. Agora eu tô nova. Gostei demais, não sei nem explanar pra você, de tanto que eu gostei demais. Adorou? Adorei, meu filho. Sentiu alívio na hora da dor? Senti. Na primeira vez que eu aqui, que ele fez o teste aqui... Na hora da demonstração? Já senti diferença na dor. Meu já não me levantei toda assim, encolhida não, eu só andava encolhida. Tá vendo aí? Quer fazer como ela? Somente as 10 primeiras pessoas que ligarem agora vão ganhar visita gratuita e usar gratuitamente a manta. 0800 941 7080. Somente as 10 primeiras. 0800 941 7080. E no próximo bloco, a polícia conseguiu prender em uma ação conjunta integrantes de uma facção criminosa. Daqui a pouco a gente mostra mais detalhes para você.